Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os reforços que o Bahia deve anunciar nos próximos dias, nessa reta final de janela de transferências. A janela que está acabando e o Campeonato Brasileiro não está nada fácil, não está nada legal para o Bahia. O Bahia que entrou na zona na última rodada, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Você vai conhecer os reforços que o Bahia deve trazer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Vou falar um pouco sobre características, as últimas passagens pelos últimos clubes. Então, tá um vídeo muito interessante, muito bacana mesmo. Então deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para receber os próximos vídeos e bora lá. Então, gente, o primeiro jogador que a gente deve estar repercutindo aqui, falando sobre, é o Rafael Ratão, um atacante ponta esquerda, que veio do Toulouse, da França. O Bahia anunciou ontem a sua contratação. Ele tem 27 anos, é um jogador muito interessante, que o Bahia foi buscar no mercado para repor, principalmente naquela posição, naquele setor do campo, já que o Biel e o Kaique atualmente estão lesionados. O Biel um pouco mais perto de voltar do que o Kaique, mas o Kaique provavelmente está fora da temporada, então era importante buscar um ponta, principalmente um ponta esquerda, que pudesse ajudar o Bahia naquele setor do campo. O Bahia que no elenco atual só tem o Ademir, que pode fazer essa função, e vai buscar no mercado um jogador interessantíssimo, com características muito boas. O Rafael Ratão é um atacante, é um ponta esquerda, só que ele finaliza bastante e ele tem versatilidade, ele pode jogar nas três posições do ataque. Ele pode ser tanto um centroavante, tanto um ponta direita. Mas claro, sua posição de origem, onde ele se destacou no Toulouse da França, é como ponta esquerda. O Ratão chega da França com uma passagem muito boa, foi campeão nacional nas duas temporadas, né, nas duas últimas temporadas, e chega para agregar bastante. É um jogador que chega, na minha opinião, não para resolver todos os problemas do Bahia, não é aquele super craque, é aquele jogador que vai jogar e que vai resolver todos os nossos problemas, mas chega para agregar e para somar bastante. O Bahia está precisando de jogadores assim. Eu não tenho dúvidas que ele chega para ser titular, já que o Biel e o Kaique ainda não, mas o Biel em fase de transição ainda vai demorar um pouquinho. Então eu acho que desse início logo o Ratão chega para ser titular, é chegar, botar a camisa e jogar, porque a gente está precisando de jogadores assim, né? Eu sempre falei isso nos últimos vídeos, o Bahia precisa de jogadores que chegam e que joguem, porque o atual elenco não está conseguindo dar conta do recado, não está conseguindo corresponder, principalmente os atacantes. O Ademir não vive uma boa fase no Bahia, apesar de ser um jogador interessante, de eu ainda acreditar que pode dar uma resposta, ele não vem jogando bem, não vem atuando bem, e acho que o Ratão chega para ajudá-lo. É um jogador técnico, com boa criatividade, ele tem bons números de passe no último campeonato francês, se destacou numa das 5 principais ligas da Europa, isso é importante se destacar, finaliza bem, é um jogador que joga muito por dentro, pela ponta, é um jogador extremamente versátil, que pode ajudar muito a gente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bom, gente, outro reforço que o Bahia deve estar anunciando nos próximos dias, já está em Salvador, provavelmente deve ser o próximo reforço a ser anunciado, é o goleiro Adriel, do Grêmio, jogador jovem, de 22 anos, para mim o melhor goleiro do Grêmio, e para muitos torcedores do Grêmio também, o melhor goleiro do Grêmio, que o Grêmio tinha no elenco. Começou a temporada como titular, começou bem, só que teve problemas de disciplina com o Renato Gaúcho, esse é o ponto que eu quero trazer. É um jogador extremamente interessante, não jogava no Grêmio, não é porque não era bom o suficiente para ser titular, mas é porque teve problemas de indisciplina com o treinador principalmente. E o Renato, como bom agregador de grupo, né, já citou diversas vezes nas coletivas que não podia definir um atleta para não perder o grupo. E aí ele escolhe colocar o Adriel no banco, dá a oportunidade para o Gabriel Granado, goleiro atual titular do Grêmio, mas deixa o Adriel no banco. E o Adriel, quando surge a proposta do Bahia, pede para sair, pede para ser emprestado. Ele vem para ser aquele goleiro para fazer sombra ao Marcos Felipe, que começou muito bem a temporada, mas o Adriel eu vejo uma contratação muito no a longo prazo. Apesar de ser um goleiro que, se chegasse hoje, precisasse jogar, daria conta do recado. Mas o Adriel, para mim, chega nesse momento para ser um jogador pensando no longo prazo, pensando naquele jogador que vai ser a cara do projeto do Grupo City. A gente tem que entender uma coisa, o Grupo City tem uma maneira de jogar, é a maneira com posse de bola, tentando ser agressivo, tentando jogar no campo do adversário, tendo muito a bola. Isso é o pilar de tudo, ter a posse de bola. E é importante ter um goleiro que quando o time do Bahia, por exemplo, for pressionado na defesa, que saiba sair jogando, que saiba ajudar a defesa com passes importantes, quebrando linhas para poder sair jogando. E o Marcos Felipe tem essa característica, deixou muito claro isso no jogo contra o Corinthians, foi um jogador que ajudou muito quando o Corinthians pressionava, poucas vezes, mas pressionava, e ele conseguia
encontrar bons passes, quebrar linhas, e o Adriel, para mim, é o goleiro que vai ser a cara do projeto do Bahia, a cara do Grupo City no Bahia. Um jogador que sabe jogar com os pés, treina a falta, é um estilo Jeanzinho, que passou pelo Bahia em 2017, 2018. É um jogador que tem essa característica semelhante à do Jeanzinho e que deve agregar bastante ao Bahia nos próximos anos. Para mim, se ele chegasse agora e a gente não tivesse o Marcos Felipe, em boa fase, seria titular, sem sombra de dúvidas. Mas o Marcos Felipe vem tendo boas atuações, apesar do Bahia ter uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Muito, assim, a culpa não é do Marcos Felipe, né? O Marcos Felipe faz muito pouco para ter esses dados no Bahia, mas enfim, é um jogador interessantíssimo que para mim chega para agregar e para ajudar o Bahia no longo prazo. E seguindo nessa mesma linha, né, de já estar em Salvador, o Cittadini é um jogador que também já está aqui, também está muito perto de ser anunciado, meio-campista que vem do Atlético Paranaense, volante, meio de campo, meio armador, enfim, ele é muito polivalente e sabe jogar em diversas posições ali no meio campo e chega no Bahia para repor a saída do Daniel. Diferente das outras contratações que o Bahia fez nessa janela, jogadores que chegariam para ser titular, ou pelo menos para brigar pela titularidade, o Cittadini, para mim, não é um jogador com essa característica, apesar de ser um jogador interessante. O problema do Cittadini são as lesões. O Cittadini é um jogador tecnicamente muito bom, é um jogador que foi ídolo no Atlético Paranaense, com gols importantes, gols decisivos, principalmente na conquista da última Copa do Brasil pelo clube paranaense, mas é um jogador que não tem sequência ultimamente, nas últimas temporadas não vem tendo sequência, não conseguiu se firmar no time titular, muito por conta das suas lesões. É um jogador que em boa fase, em 100% fisicamente, é um jogador extremamente interessante, mas o problema do Cittadini são as lesões. Acho que para repor essa do Daniel, aquele jogador que vem do banco, que vem agregando, que vem jogando aos poucos, entrando no segundo tempo, ajudando o time em alguns momentos, é um jogador ok, interessante. Mas se for um jogador que vem na cabeça do Grupo City, na cabeça do Renato Paiva, que vem para brigar para ser titular, aí eu discordo, aí eu não acho que é um jogador a melhor opção para isso. Mas enfim, vamos aguardar, vamos ver o Cittadini em campo antes de estar falando dele. É um jogador que saiu do Atlético Paranaense muito bem, saiu como um ídolo, a torcida agradecendo muito, foi um jogador extremamente decisivo para o Atlético no seu início, lá no Clube Paranaense, no início da passagem dele, mas que sofreu por lesões e não conseguiu depois, quando voltar, manter o ritmo, manter o nível, manter o nível de atuação dele no início da trajetória dele. Mas espero que aqui no Bahia ele consiga se encontrar, consiga ajudar o Bahia nessa reta final do Campeonato Brasileiro a ter um jogador no meio campo importante. Ele tem características defensivas, mas não é o seu ponto principal. O ponto principal dele é a característica técnica, isso todo mundo sabe. O Cittadini, que fez o Atlético Paranaense comprá-lo junto ao Santos, então vai ser um jogador extremamente interessante, disso eu não tenho dúvidas, para compor elenco. Para ser titular, não acho que é um jogador tão interessante assim não. Só uma correção, gente, eu falei do Cittadini, né, do Atlético Paranaense ter comprado ele do Santos. Na verdade, o Atlético Paranaense contratou o Cittadini a custo zero, quando ele acabou o contrato dele com o Santos, e a mesma coisa acontece com o Bahia, né? Ele rescindiu o contrato com o Atlético Paranaense para assinar em definitivo com o Bahia a custo zero. É um jogador que vem para tentar ganhar ritmo de jogo, para tentar ter mais minutagem aqui no Bahia. Espero que consiga encontrar o seu melhor futebol e consiga nos ajudar bastante, né? E agora falando sobre o Camilo Cândido, lateral esquerdo, que já foi anunciado, já foi apresentado, chegou como um dos melhores laterais esquerdos do campeonato uruguaio da última temporada. Oitava de final da Libertadores essa temporada com o Nacional. Jogador extremamente interessante, com uma velocidade absurda, agilidade, agride muito a última linha do campo, é importante. É um jogador extremamente versátil. Assim como o Chaves, que não vive uma boa fase, ele tem essa característica, um jogador extremamente agudo, que ataca muito a última linha, que joga como ala, como meia esquerda, como ponta esquerda. E ele se destacou no Nacional desse jeito, como um jogador mais adiantado no campo, não como um lateral esquerdo, mas jogando mais para frente. O Bahia de Renato Paiva tem suas variações no campo, ele joga com linha de 5 e aí utiliza alas pelos dois lados do campo. O Gilberto tem essa característica de atacar muito, e o Camilo Cândido também tem a mesma característica do Gilberto. Ele ataca muito a última linha, é um jogador que joga também por dentro, vindo por dentro, né, com a bola, rápido. Pode ser importante em muitos jogos onde o Bahia joga um pouco mais fechado, onde o Bahia joga um pouco mais no contra-ataque, na saída rápida. Ele é um jogador extremamente veloz, que pode ajudar muito nessa última linha do campo com a qualidade no passe, né? Cruzamento, encontrar um jogador em condição livre, enfim. É um jogador que chega, para mim, nesse primeiro momento,
para disputar a posição com o Matheus Bahia. O Matheus Bahia começou muito bem a temporada, teve a lesão e voltou muito bem. É um jogador que eu gosto muito, tem a segurança defensiva, coisa que o Camilo não é que não tenha, mas que é um dos pontos fracos dele. O Matheus Bahia é um jogador extremamente voluntarioso, extremamente esforçado dentro do campo, e acho que nesse momento onde a gente está precisando somar pontos, e isso passa por brigar entre aspas, né, dentro do campo, duelar bastante, guerrear mesmo, porque não serão jogos fáceis essa reta final do primeiro turno. O jogo contra o São Paulo passa muito disso. Então acho que ele chega nesse momento para disputar com o Matheus Bahia, entrando no segundo tempo, mas vai ser útil e tem que ir para o banco, tem que jogar tem o mais rápido possível. A gente está precisando, como eu falei, de jogadores que cheguem para jogar, e o Camilo Cândido é um deles, com mentalidade muito vencedora. Isso é importante no elenco, porque a gente precisa somar pontos, né? E jogadores com confiança altíssima, que mudem um pouco o clima e o ambiente, pode ajudar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo posições que você ainda acha que o Bahia deve se reforçar. A expectativa é que possa vir ainda um centroavante, mas as negociações não estão fáceis. Não duvido se não vier, apesar de achar uma necessidade urgente no elenco atual. Mas enfim, é isso. Se você gostou, deixa seu like aqui, comenta aqui embaixo o que é que você acha que está faltando ainda para o Bahia nessa janela. E tamo junto, até o próximo vídeo, nação. Valeu!